Boa noite, irmãos. Que alegria nós estarmos aqui reunidos mais uma vez, agora com o encontro dos discipuladores, encontro dos pastores, pessoas que o Senhor tem levantado no nosso meio para cooperarmos com o cuidado das ovelhas do Senhor. Vocês são nossos cooperadores, vocês são os pastores do rebanho do Senhor que tem nos auxiliado com fidelidade. E eu quero deixar uma recomendação para você, para que você não esqueça da nossa dinâmica. Nós temos passado semanalmente alguns vídeos para você trabalhar com os grupos. Você não permitir que este isolamento venha te distanciar do teu irmão. Nós temos umas ferramentas boas que através do WhatsApp, através do aplicativo Zoom, nós podemos nos comunicar, podemos ter um tempo de qualidade ali, em oração e fortalecimento de uns com os outros. Então, essa é a tua responsabilidade. Com certeza Deus tem um galardão especial para você guardado nos céus. Agora nós vamos ter uma palavra apostólica vinda da parte de Deus através da vida do John. Então fica sentadinho aí no seu sofá, não sai agora, presta atenção. Vamos receber juntos essa palavra de renovo, de força e de ânimo para continuarmos esse trabalho. Amém. Diante do Senhor, cooperando com as suas ovelhas. Deus abençoe. Paz, queridos, em São Vicente, especialmente focado aos discipuladores, mas eu também, claro, quero trazer isso, obviamente, para toda a Baixada, Guarujá, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá, em cada região, em cada localidade, meus amados irmãos que são cooperadores dessa graça que Deus tem nos chamado. E, se assim Deus também permitir, para todos os demais irmãos, toda a igreja querida, que nós amamos tanto, uma palavra de fé e de esperança, nesses dias que nós estamos vivendo, no meio desse quadro, que nós ainda estamos no meio desse quadro, ainda estamos esperando uma nova normalidade, mas eu queria trazer uma palavra do coração de Deus Pai, para a vida de vocês nesse sentido. E com muita graça eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus um renovo de Deus sobre a vida de cada um de vocês no trabalho com os queridos. Sabemos que ainda estamos limitados no sentido das reuniões gerais, ainda não podemos nos reunir todos na casa, ainda estamos dependendo desse meio de comunicação, dessa forma, mas em nome do Senhor Jesus, aguardamos o tempo de estarmos juntos, de comunhão de novo, de entranhados afetos de misericórdia, de graça entre todos nós. Eu quero te convidar a abrir comigo em 1 Pedro, capítulo 1, e a partir disto tomarmos como base nessa meditação para edificação em nome do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva e esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia. E nisto exultamos, embora no presente passamos por um breve tempo, se necessário, sejamos contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação do nosso amado Senhor Jesus Cristo, em quem, não havendo visto, já amamos. E quem, ainda não vendo, mas crendo, exultamos com alegria indizível e cheia de glória, e obtendo o fim da vossa fé, a salvação de nossa alma. O que eu quero meditar contigo nessa palavra de edificação para cada um de vocês é a esperança que nós temos. E
É óbvio, como o próprio texto aqui começa nos dizendo, nessa palavra maravilhosa de Pedro, que é quase um paralelo com Efésios capítulo 1, versículos 3, quando Paulo ele traz essa mesma expressão: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E aqui ele fala de uma dessas bênçãos, ou de muitas delas, mas principalmente Pedro engloba aqui que nos regenerou para uma viva esperança. E não poderia começar de outra forma, como eu estava dizendo, a não ser começando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A própria Trindade está saturada de esperança. Abra comigo em Romanos 15, versículo 13, vai nos falar que Deus é Deus da esperança. Eu vou repetir porque isso enche o nosso gozo, enche nosso coração de gozo, de alegria. Ele vai dizendo: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, em primeiro lugar, da pessoa da Trindade, Deus e Pai. Ele é o Deus da esperança. E Ele quer nos transmitir, de saturar, para que nós, cada discípulo do Senhor Jesus, sejamos ricos de esperança, cheios de gozo, cheios de alegria na nossa fé. Então aqui também já deixa nas entrelinhas essa ligação, como nós vamos ver, entre a fé e a esperança. Quando Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: Cristo Jesus, a nossa esperança. Ou seja, não só o Pai é Deus da esperança, mas o próprio Filho, o Verbo eterno, ele, como ninguém outro, ele é o Filho amado, ele é a nossa esperança. Definição com todas as letras do nosso amado Senhor Jesus. E eu fui pesquisando nas Escrituras e fui vendo alguns textos. Em primeiro lugar, Jesus, ele é a esperança, e claro, por tabela, o Pai, ele é a esperança do pobre e do aflito. Está lá no Salmo 9, 18 e também em Jó 5, 16, vai dizer que Jesus, que o Pai, que Deus, ele é a esperança do pobre e do aflito. Quando Paulo faz a sua defesa em Roma, e chamando ali os judeus da sinagoga, ele vai dizendo que ele estava preso por causa da esperança de Israel. É uma esfera a mais já, da nação. Jesus, em Mateus 12, versículo 18 e 21, tomando as palavras de Isaías e trazendo aquela palavra profética maravilhosa, ele vai dizer que em seu nome esperarão os gentios. Ou seja, o próprio Cristo, trazendo a palavra profética de Isaías acerca dele próprio, ele vai trazendo essa realidade que em Cristo, todos nós, como agora gentios que fomos atraídos pela a fé, todos nós temos o nosso olhar fixo na pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso é algo maravilhoso. Se não bastasse a esperança do pobre e do aflito, Cristo Jesus, nossa esperança, a esperança de Israel, a esperança de todos os gentios, Colossenses 1, 27 dá assim a finaleira, quando ele fala a esperança da glória, Cristo em nós. Ou seja, a própria esperança do Pai, do Filho e do Espírito, dessa obra de regeneração, de santificação, de glorificação em cada um de nós. A única esperança do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Cristo em nós outros. Por isso que não só o Pai é Deus da esperança, não somente o Filho, o amado Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança, mas o próprio Espírito Santo que nos foi outorgado também é a nossa esperança e gera em nós essa esperança. Romanos 5,
o texto conhecido, também de novo vai falando dessa glória, dessa esperança. Romanos 5, versículos 3 em diante vai dizer a esperança da glória de Deus, começa no versículo 2, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança, a experiência. A experiência, esperança. E a esperança não confunde. Olha só, é algo concreto, é algo definido, é algo real. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo nos foi entregue definitivamente em nosso espírito, e agora o amor de Deus foi derramado em nossos corações, e com o amor, através do Espírito Santo, através desse processo de provações, de tribulações que geram a perseverança, que gera a experiência, e a experiência gera a esperança, e a esperança não confunde. Preste bem atenção. A esperança, ela não confunde, não é vaga, não é algo teórico, é algo concreto. Deus de esperança, o Filho de toda a esperança, que Ele próprio é a nossa esperança, e agora o Espírito Santo que vai gerando essa esperança em nós. Deixa eu te convidar a avançar um pouco mais ainda. Outro dia, relendo e vendo, preparando o material para os jovens BR, e dessa palavra no site do Instagram, quero trazer à memória o que pode me trazer esperança, quero trazer a lembrança, né, o que pode me trazer esperança. E tive uma reunião com eles, e ali, revisando esse material, me ajudou numa enciclopédia bíblica em sueco, falando que a definição da esperança ela tem dois sentidos. Um sentido mais subjetivo, tá? A respeito numa confiança no futuro, numa entrega, numa expectativa, lançando-se nessa boa confiança, se relacionando para o futuro como algo que vai ainda acontecer. Enquanto que tem o outro aspecto que vai falando daí quem é o foco objetivamente da nossa esperança. Mas deixa eu começar ali dessa forma, dessa maneira, trazendo o contexto da esperança que temos. Por exemplo, o texto de Romanos 8, ainda quando nós estamos falando aqui em Romanos, ele vai colocar nessa ardente expectativa da própria criação, e ele vai dizendo então no versículo 24, 25, que na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então tem essa expectativa, tem essa confiança, essa entrega, essa rendição da expectativa daquilo que vai acontecer diante das promessas do Senhor. Ainda um texto sobre isso, Colossenses, não me falta a memória, capítulo 1, vai falar de vários aspectos, e possivelmente eu volto sobre isso ainda, mas Paulo vai dizendo em Colossenses 1:3, damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós, desde o que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vocês está preservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra do Evangelho que chegou até vós. Ou seja, é algo que nós aguardamos, esperamos, ainda não enxergamos a concretização de toda essa esperança, mas é nesse sentido subjetivo que nós aguardamos nessa expectativa
diante do Senhor. Agora vem comigo para Tito, capítulo 2, versículo 13. Se não me falta a memória, vai nos falar de uma expressão maravilhosa dizendo: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aqui com todas as letras. Define a objetividade da esperança, que é a pessoa do nosso amado grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É uma bendita esperança da manifestação da glória dele que virá, e aquele que prometeu é fiel, por isso nosso coração transborda nesse trabalho com os santos, nesse investimento no discipulado, no cuidado de cada vida. Nós estamos com os olhos fixos na pessoa do nosso amado Senhor Jesus. Então tem esses dois aspectos. Subjetivo, por um lado, como algo genérico, se poderia colocar assim, na ardente expectativa. Paulo fala isso, que seja Cristo glorificado, Filipenses capítulo 1, versículo 21, nessa ardente expectativa e esperança de que Cristo seja glorificado em meu viver, em meu morrer, no meu corpo, de qualquer maneira, com o corpo glorificado, com esse corpo aqui ainda em processo, né, de santificação que o Senhor tem nos dado. Então, nós aguardamos e exultamos na vinda dele. Mas também há uma clareza objetiva, que o foco da nossa esperança tem nome e sobrenome: Jesus, o Cristo, o Messias, o Rei Eterno, que em breve vem nos buscar. Deixa eu ajudar com mais um ponto. Falamos sobre a Trindade, que é saturada da esperança do Senhor. Falamos a respeito da definição implícita que tem da questão do contexto da esperança subjetiva e, por outro lado, objetiva, e o foco da nossa esperança. Mas deixa eu te ajudar aqui com mais uma coisa que muito me elucidou, porque às vezes parece que estou dizendo para mim, muito tempo eu achei um pouco vago essa questão da esperança. A fé para mim era algo muito mais concreto. Mas olha só, nós vamos estar vendo como a fé, a esperança, o amor, continuamente ela se repete. E aqui, para entender um pouco mais a questão da firmeza da nossa esperança e da operosidade da nossa fé, eu vou te dar dois textos para começar nesse sentido. 1 Pedro, capítulo 1 também, na continuidade, porque Pedro é o apóstolo da esperança. Ele vai dizendo, depois de falar a respeito de Cristo, a respeito de Cordeiro de Deus, que devia vir ao mundo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém agora manifestada no final dos tempos por amor de nós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de sorte que a nossa fé e a esperança estejam em Deus. Olha só como estão conectados juntos essas duas realidades cristãs fundamentais da nossa vida. A fé e a esperança estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hebreus 11, quando vai nos falar a respeito dessa definição da fé, ele define usando a esperança. Parece que uma coisa não pode ser desassociada da outra. Ele diz que a fé é certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aqui me parece que enquanto que a fé é a posse presente da graça de Deus e das suas promessas, a esperança é a confiança na consumação e na concretização futura. A esperança não é nunca inferior à fé, mas ela é a extensão
da fé. Deixa eu colocar. Ela é o prosseguimento, ela é o braço da fé. Então, dessa maneira, parece que a fé é a concretização, é a convicção de fatos agora, por isso se materializa, enquanto que a esperança ela se estende para esse futuro, para esse reservado para nós na expectativa da glória de Deus. E da mesma forma, me parece que a fé tem a ver com o nosso homem interior, com o nosso espírito. O nosso espírito é tocado pelo Senhor e é edificado pela oração em línguas, é edificado pela palavra, habitando em nós ricamente a palavra de Cristo. Agora, por bondade do Senhor, eu digo isso para mim mesmo, parece que a esperança como fundamento nessa tríade de esperança, fé e amor, e nós estamos falando então agora dessa duplicidade da fé e da esperança. A alma tem a ver com, a esperança tem a ver com a nossa alma. Abra comigo em Hebreus, de novo. Capítulo 6, o autor de Hebreus, ele traz uma colocação tão linda, tão maravilhosa, falando a respeito que a esperança proposta, está em Hebreus 6, 19 e 20, começando no 18, a esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo sido tornado sumo sacerdote para sempre. De novo, o alvo da nossa esperança, objetivamente, é a pessoa do nosso amado Senhor Jesus. E a esperança nessa realidade, nessa verdade, é uma âncora para a nossa alma, mente, sentimentos, emoções, atitude, vontade, definições. Olha só que coisa mais linda. Eu quero te chamar a atenção aqui, porque aqui agora vai tocar muito prático. Até aqui eu fui introduzindo, trazendo o fundamento. Mas quando nós entramos sobre a esperança que temos como âncora da alma, eu quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Estou usando meus pensamentos. O que deve ocupar a minha mente? Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 8, se não me falta a memória, ele vai dizer o que vai ocupar a nossa mente, nosso coração, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, amável, de boa fama, alguma virtude, algum louvor existe, seja isso que ocupe o meu pensamento, para que o Deus da paz guarda nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Me lembrando aqui da armadura do cristão, Efésios 6, 17, vai dizer, tomando o capacete da salvação. Agora, Tessalonicenses, capítulo 5, quando Paulo faz um paralelo ali e ele cita nas entrelinhas, nós, porém, somos do dia. 1 Tessalonicenses 5, 8, sejamos sóbrios, revestidos na couraça da fé e do amor, olha de novo o trio, tomando como capacete a esperança da salvação. Preste atenção, discípulos do Senhor, discipuladores, igreja amada da Baixada Santista, ou aonde chegar esse vídeo, em nome de Jesus. Nossa mente, nosso pensar precisa ser revestido com a esperança, o capacete da esperança, para que a nossa mente, nosso pensar, aquilo que seja saturado com a esperança viva que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso amado Redentor. Então não é uma esperança vaga, difusa, confusa, não, é algo bem objetivo.
e nós nos revestimos para que nossos pensamentos, nossos sentimentos, emoções sejam guardados. De novo, Tessalonicenses, mas agora 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, olha só, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console nossos corações e nos confirme em toda boa obra e boa palavra. Aqui já entra na vontade, na atitude, na decisão, na execução, a nossa mente por inteira, preste atenção, completamente saturada com Deus da esperança, com o próprio Filho, que é a nossa esperança, com o Espírito Santo, que nos torna ricos de esperança, para que a nossa alma, então, seja guardada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu entrar em mais um ponto. Agora trazendo 3 características e salientando essas 3 características que Deus quer para toda a igreja. E digo para todo discipulador aí, querido companheiro de fé e de obra, a amada igreja em São Vicente, Guarujá, Praia Grande e extensões, a todos os companheiros de ministério, eu quero trazer essa palavra de esperança e que em cada igreja na casa, em cada cuidado com cada irmão, tu possa trazer essa realidade. Eu já tinha citado para ti Colossenses. Vou voltar para ela, depois eu volto para Tessalonicenses aqui. Colossenses 1 vai trazer essas 3 características. Olha só que forte. Damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós. Capítulo 1, versículo 3. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança, que você está preservado no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo. Está produzindo fruto, está crescendo. Tal acontece desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. A graça por nós, a graça em nós e a graça através de nós vai nos saturando dessa esperança viva, de tal maneira que agora transborde o amor para com todos os santos, transborde a fé para com Deus e essa esperança que então está preservada nos céus. Vem comigo para 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 também. Tu vai te surpreender. E eu gostaria que tu tomasse para a tua vida, para a congregação, para os discípulos, para a igreja na casa, essas 3 características da nossa fé, que continuamente se repetem. Fé, esperança e amor. Paulo começa dizendo, de novo, dando santas graças. E quando eu lembro de vocês, e não me é pesado gravar esse vídeo para todos vocês, amados companheiros, colegas, porque sempre damos graças a Deus por todos vós, mencionando-nos vós em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa vocação e a vossa eleição, porque o nosso evangelho, diz Paulo aqui, não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. A fé, a esperança, o amor
como base do evangelho que temos recebido, isso gera em cada um de nós uma convicção inabalável, no qual nada nos faz retroceder, pelo contrário, nos leva a gerar mais frutos ainda para o Senhor, pela graça que tem se manifestada. E essa abundância do Senhor não é só de palavra, mas é de poder. Sejamos ricos de esperança no poder e no gozo do Espírito Santo para o qual nos tem dado. Deixa eu te desafiar um pouco mais ainda, bem prático agora, nessa operosidade da nossa fé, da abnegação do vosso amor, mas especialmente da firmeza da esperança. Vai nos gerando pela expectativa da glória do Senhor, da volta dele com todos os seus santos. E se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados, os que foram mortos antes de nós em Cristo, como nosso querido Natanael, pai, né, do Danilo e do Douglas, não me falta aqui, né, da Nilda, esposo. Ele vai ressuscitar primeiro. Ele vai estar nos aguardando nos anos. E nós vamos nos encontrar com ele. Por causa dessa glória. Então, isso se traduz de uma forma muito prática. Eu creio que é Timóteo, 1 Timóteo 4,10, Paulo vai dizer para seu amado discípulo, então dizendo, ora, é para esse fim que nós labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Olha só, preste bem atenção, eu estou te chamando aqui que há uma correlação direta com a firmeza da esperança, nos traduz numa fé operante, que é uma fé com obras, como Tiago já chamava a atenção. Agora aqui, por causa da esperança que temos posto no Deus vivo, é para esse fim que nós labutamos e nos esforçamos sobremodo. Nesses dias, no meio da quarentena, de tantas privações, provações, tribulações, situações de choro, esse medo imperante que vem contra nós, essa situação de angústia que muitas vezes toma nosso coração e a nossa alma, mas em nome de Jesus nós revestimos com o capacete da salvação. Nós transbordamos de graça, de fé e de amor e de esperança, porque nossa esperança está posto em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, Salvador de todos, especialmente daqueles que permanecem fiéis. É por isso que nós labutamos e nos esforçamos sobremaneira. Me lembro de um texto que eu tenho certeza que eu já muitas vezes reparti com vocês, queridos. Hebreus 6. Hebreus vai falando dessa esperança, da exultação e da ousadia dessa esperança. Ele vai dizendo a respeito da plena certeza dessa esperança. Aqui, capítulo 6, versículo 10 em diante, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciaste para com seu nome. Aleluia! Da graça dele em nome do Senhor Jesus. Pelo contrário, ele diz, ele não é injusto. Ele sabe o esforço, a lágrima, o telefonema, o WhatsApp, o encontro do grupo virtual, o Zoom, o Google Meet, a saída, o encontro presencial, se já podemos começar a ter isso, nós não vamos retroceder nem nos intimidar, porque nós temos plena esperança, plena certeza da esperança, para que não nos tornemos indolentes, mas imitadores daqueles pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Desejamos, portanto, cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Né? Comecei a ler ali e repetir os versículos. Querido companheiro de ministério, eu te chamo para mais.
Escutei uma frase de um querido irmão no encontro da AF que tivemos há poucos dias atrás, com mais de 150 ministérios ao redor do mundo. E esse irmão da África repartiu conosco que a igreja tem que sair do modo sobrevivência para um modo avivamento. Transbordando para a direita e para a esquerda, transbordando para cima e para baixo, ao nosso derredor. Não pode ficar apenas numa manutenção e num sustento interno para nós, para dentro. Nós precisamos tanto fortalecer os irmãos, mas para voltar-se para fora. Porque quem é a nossa esperança? Quem é a nossa glória? Quem é a nossa coroa? E aí eu tenho que voltar de novo para Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, também já reparti esse texto contigo, não tem dúvida nenhuma, na alegria de discipular. Versículo 19 de 1 Tessalonicenses capítulo 2, quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria, a nossa coroa em quem exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós, os discípulos, as vidas que vão se converter, as vidas que vivem hoje sem Deus, sem esperança no mundo, sem Cristo, estranhos às alianças, está lá isso em Efésios 2:13. As pessoas no mundo vivem sem esperança, já dizia Paulo em 1 Tessalonicenses também 4:13. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós agora fomos regenerados por uma viva esperança. Nosso foco é Cristo Jesus, a nossa esperança. E por causa da volta do Senhor, nós queremos mais do que nunca, né? Como é que se chama? Arregaçar as mangas e com mais firmeza ainda para a obra e para o trabalho na volta do Senhor. Eu quero concluir com isso, mencionando dessa ardente expectativa, como ele fala aqui, nós exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e na sua vinda. Cheio de gozo, cheio de exultação, cheio de alegria. Jesus já falava em Lucas, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, erguei os vossos olhos e a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Já citamos Romanos 15:13, sejamos ricos de esperança, cheios de gozo e de paz na volta do Senhor Jesus Cristo. Quem fez a promessa é fiel e não tardará. Aleluia. Mas que atitude, então, nessa finaleira aqui que eu quero deixar contigo, cheio de exultação, cheio de gozo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nossos olhos não estão esperando o anticristo. Graças a Deus, nossos olhos estão postos em Cristo Jesus, o Messias. Nós estamos esperando o Cristo, vindo nas nuvens com poder e grande glória. Mas enquanto isso, nessa atitude de alegria, de exultação, vendo diante de nossos olhos o filme passando, algo que as gerações passadas esperavam que ainda nas suas gerações ia acontecer. Eu creio que nessa geração que eu mesmo estou vivendo, vai acontecer a volta do Senhor Jesus Cristo. Quem tem essa promessa, essa esperança, a si mesmo se purifica. Eu falei cheio de alegria, de gozo e de exultação. Agora eu falo cheio de santidade. 1 João, quando fala sobre isso, 1 João capítulo 3, versículo 3, vai dizendo que todo aquele que tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Abra ali, 1 João capítulo 3, versículo 3. Amados, se nós somos filhos de Deus, e de fato somos, fala no versículo 2, e ainda não se manifestou tudo aquilo que vai acontecer, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos e haveremos de vê-lo como ele é. Aleluia! Com o corpo glorificado, com os olhos glorificados, eu vou poder contemplar a glória do Senhor, que esse corpo, esses olhos ainda não podem.
mas assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Querido companheiro de obra, de ministério, nós precisamos alertar todos os discípulos, diante da volta do Senhor, a ter uma atitude de expectativa, de santidade, de deixar o mundanismo, a carnalidade, ciúme, inveja, impureza, pornografia, adultérios, qualquer falsidade. Em nome de Jesus, eu gostaria de te tomar pelas mãos e dizer, assim tem todo aquele que tem essa esperança, assim mesmo se purifica, assim como ele é puro. 2 Pedro também, capítulo 3, vai dizendo que a partir dos versículos 10, 11 ali, falando de esperando e apressando a vinda de Deus. Versículo 12, por causa dos quais os céus incendiados serão desfeitos, os elementos eu nunca sei dizer, se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, pois, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, sem mancha, irrepreensíveis, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Ou seja, aqui confirma essa atitude continuamente, aquele que é puro a si mesmo se purifica, aquele que é santo a si mesmo vai santificando, mas a gente vai vendo esse contraste, como o Apocalipse fala do sujo, do imundo, que cada vez mais esse mundo vai de mal a pior, cada vez uma sujeira, mas nós não somos desses. E aqui ainda na finaleira, esperando e apressando. Já falei, cheios de alegria, de gozo e regozijo, cheios de santidade, na presença do Senhor, agora cheios de proclamação. Como que eu posso apressar a vinda do Senhor, além de viver em santidade para a glória dele? Mateus 24, 14 vai dizer que esse evangelho do reino necessita ser pregado a todas as nações. Então virá o fim. Que aproveitemos tempo e fora de tempo, aparentemente, para proclamar o reino de Deus, para sermos e fazermos discípulos do Senhor, para edificarmos esses discípulos à imagem e semelhança do Senhor, para que todos sejam qualificados em santidade na volta do Senhor, cheios do óleo do Espírito, como as virgens prudentes, que assim mesmo se ataviaram com vestiduras santas e limpas para as bodas do Cordeiro. Nada de pecado, nada de impureza, nada de concupiscências, nada de carnalidade. Possamos viver uma vida buscando as coisas lá do alto, pensando nas coisas lá do alto, porque Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, manifestados em glória. E aproveitamos todos os dias fazendo discípulos para o Senhor, proclamando esse evangelho do reino, ganhando muitas vidas para a glória do Senhor, semeando essa bendita esperança ao redor de todos nós, porque o mundo ao nosso redor não tem esperança nenhuma. A única esperança é Cristo em novos céus, em nova terra, onde reina a justiça. Aleluia. Operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança, querido companheiro, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, um beijo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Amém.